Nos dias de hoje, a gente sabe que a internet é um antro de manipulação em muitas camadas, em muitos setores. E hoje eu vou falar sobre um deles, que é o rage bait, uma estratégia que manipula você sem que você perceba. Fica até o final então para você entender como isso funciona, o que acontece no seu corpo e no seu cérebro e como poder se blindar contra isso. Primeiro ponto que você tem que saber é o que é rage bait. Rage bait é a junção de duas palavras, né, em inglês. Rage significando ira, ódio, raiva, e bait, isca. Ou seja, é literalmente uma isca que tem como fonte um sentimento de raiva para tirar a sua lógica e aí começar a manipular aquilo que você sente, para se tornar mais fácil de manipular. O que acontece então no seu corpo quando você recebe esse estímulo? O que vai acontecer é o seguinte: vamos supor, vou dar um exemplo. Você tem os seus pais ou um namorado, uma namorada, alguém que você ama. Essa pessoa, obviamente, ela tem alguns defeitos. Mas como você tem um sentimento mais nobre por essa pessoa, você vai tender a defendê-la ainda que ela tenha alguns defeitos. Pois bem, imagina agora que alguém chegou e ofendeu o seu namorado, a sua namorada, seu pai ou a sua mãe, alguém que você ama. O que vai acontecer com você é o seguinte: você vai receber o estímulo e você vai interpretar aquele estímulo. Como aquele estímulo é algo que vai te gerar estresse porque está ligado a alguém que você gosta, seus níveis de cortisol vão começar a subir. Quanto mais o seu nível de cortisol sobe, mais a sua lógica vai decaindo. Por quê? Porque conforme o cortisol sobe, mais sobe a sua preparação para a luta, nesse caso específico de luta, porque você vai defender a pessoa em questão. Então, você precisa estar preparado para uma luta, para um embate, para dizer que a pessoa está errada e não para argumentar de forma lógica. Então, substitui-se a prioridade do cérebro lógico para o cérebro límbico. Então, há uma troca. O rage bait é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que na internet, em uma forma roteirizada, em vídeos roteirizados, em algo bem elaborado para te conduzir a uma determinada emoção, que pode ser diversas, mas nesse caso específico é a raiva, porque se você está fora do seu centro, você está fora da sua lógica, é mais fácil te manipular. Esse foi um exemplo, nós podemos citar também N outros, como por exemplo quando alguém fala mal do seu time de futebol, fazendo uma piadinha aqui, quem nunca ouviu, que palmeirense, né, se você torce Palmeiras, inclusive comenta aqui embaixo, que palmeirense nunca ficou nervoso quando alguém chegou e falou, ah, mas o Palmeiras não tem mundial, tá? Gente, piada só, tá? Não tô falando que o Palmeiras não tem mundial, mas isso é algo que acontece com muita frequência e tira a paciência dos palmeirenses aí na hora. É um exemplo de como o rage bait pode ser aplicado. Por quê? Porque jogou ali uma isca. Palmeiras não tem mundial. Voltou na cabeça do Palmeiras e falou, cara, como você está falando mal do meu time? Quem é você para falar alguma coisa? E aí começa a enxurrada ali, o cérebro começa a trabalhar na enxurrada de argumentos que vão se discorrer aí para defender o time que é amado. Então, todo mundo que produz, né, as grandes produtoras, quem trabalha forte aqui na internet sabe como isso funciona. E isso também converte em diversas estratégias de marketing, como por exemplo, os conteúdos sensacionalistas, né? Quem nunca viu, porque fulano de tal, se você não está fazendo isso, espere isso, aqueles gatilhos tão comuns e por vezes tão batidos, mas que funcionam porque eles conectam com o seu cérebro. Isso é um fato. Então, saiba que isso existe, saiba que isso funciona. Se esse conteúdo está te ajudando até aqui, tá? Você conseguiu realmente entender o quanto que a sua atenção é valiosa e o quanto você, infelizmente, pode ser facilmente manipulado, considere se inscrever no canal, ative as notificações para receber os conteúdos em primeira mão e digo mais, compartilha com aquela pessoa que você quer que seja mais consciente daquilo
que realmente ela consome, daquilo que realmente ela emprega a atenção dela, porque a atenção é a moeda mais valiosa dos dias de hoje. E isso não vai mudar tão cedo. Então, preste muita atenção naquilo que você consome. E é claro, não vou, falar aqui sobre tudo isso sem falar para você o que você deve fazer. Primeiro ponto, você tem que filtrar aquilo que você consome. Porque filtrar aquilo que você consome automaticamente vai te deixar mais ou menos propenso, a depender das suas escolhas, a ir para um caminho mais ou menos manipulável. Explico. Se você consome muito conteúdo sensacionalistas, hoje já não é mais o Twitter, mas antigamente, não muito tempo atrás, na verdade, o Twitter era considerado a casa da discórdia na internet. Então, se você ficava ali debatendo de uma maneira não construtiva, realmente discutindo, porque debate é construtivo. Destrutivo é discussão. Então, ali era realmente uma discussão generalizada. O que é o mais comum? Até porque o seu cérebro é neuroplástico, então ele vai se acostumar com isso. Se você está todo dia ali discutindo, você cria vias neurais que tornam mais fácil que você perca a paciência. Da mesma forma, se você consome conteúdos que vão para essa linha também de fazer você perder o seu controle e não de realmente parar e ponderar as coisas. Segundo ponto, quando você se ver de fato de frente com algo que te zanga, tente, pelo menos busque, porque isso é algo biológico, então você talvez consiga fazer, se você conseguir resfriar um pouquinho, preste atenção na sua respiração. A respiração, se você se lembra de qualquer episódio que você esteve nervoso, uma das primeiras coisas que acontecem de diferente é você mudar o seu ritmo cardíaco e, por consequência, a sua respiração. Pelo que eu disse anteriormente, seu corpo está se preparando para a batalha, ele não está se preparando para um debate. Então, se você conseguir perceber a hora que acontece e conseguir refrear e mudar o seu foco para a respiração, parece algo bobo, mas só de você conseguir controlar o ritmo de respiração, automaticamente todo o seu ciclo circulatório e cardíaco volta a uma normalidade. Por consequência, a sua parte lógica, lembra que eu falei? Parte emocional está aqui, a parte lógica está aqui embaixo. Houve uma substituição por conta da mudança bioquímica. Quando você consegue fazer isso, a parte lógica volta acima e a parte emocional fica no segundo plano. E você fez isso de uma forma intencional, de fato. Então você tem que ser capaz de fazer isso de uma forma intencional. Com isso, a gente segue para o terceiro passo, é realmente ponderar aquilo que está sendo dito. Agora que você recuperou o controle, você consegue ponderar sobre aquilo que está sendo dito e agir ali de uma maneira um pouco mais lógica, um pouco mais assertiva, e um pouco mais direcionada, de uma forma mais correta. Com base nisso, você consegue aí começar a se livrar não só do rage bait, mas de todos os tipos de manipulação na internet. Lembre-se, quem conduz as suas emoções, quem conduz a sua atenção, conduz a sua vida, inclusive as suas decisões. Mas, Jean, perfeito. Tive uma belíssima aula de como lidar com as minhas emoções, com a minha atenção. Falando nisso, será que a minha mentalidade está me atrapalhando ou está me ajudando? Você tem dúvidas sobre se a mentalidade realmente funciona ou é só papo de coach? Então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que eu vou te explicar certinho que ela funciona e como ela funciona, para você não ter mais dúvidas que realmente é, na verdade, um artifício estupendo, mas muito pouco utilizado da maneira correta.